A temperatura está boa hoje. O céu está um pouco nublado, mas tem vento das árvores, pitangas no pé de pitanga, pássaros, sabe aqueles pássaros galinhões que ficam em cima da pitangueira e que antes, quando eles me viam, eles se afastavam, né? Mas aí eles foram se acostumando comigo, né? Eu fazendo gravações fora e eles me olhando. E talvez vendo que o meu desejo é de acolher todas as coisas do universo, não só do mundo. Para fazer isso, você tem que fazer um trabalho com você mesmo, né? Tem que aceitar tudo, tudo que existe, entender tudo. O entendimento da vida talvez nos proporcione um espaço de uma reorganização que só o universo possui, né? Então, eu vim para cá e, na verdade, nesse momento, eu estava fazendo uma seguinte atividade. Deixa eu só achar aqui a atividade que eu estava fazendo, senão vão me chamar de mentiroso. Eu fico buscando o entendimento de certas coisas e cada vez que eu consigo ou acho que já entendi, aí eu penso comigo, bom, deixa eu dar mais um passo, né? E esse passo vai ser importante, né? Porque quando a gente acha que chegou no limite de alguma coisa, pode ter certeza que esse é o nosso desejo, mas não é a verdade, né? E bom, o que eu estava vendo aqui era o seguinte: eu tenho feito pesquisas e mais pesquisas com uma coisa que eu acredito que foi um grande benefício na minha vida e que eu agradeço a todo instante. Porque eu acho que instante é o menor tempo que existe, né? Então, eu agradeço a todo instante. Que é o fato de poder realizar pesquisas sem ter o limite do corpo, né? Quando a gente tem o limite do corpo, você não consegue fazer muita coisa. Ou pode fazer muita coisa também, mas de uma forma muito mais restrita, creio eu, né? Então, é óbvio que o corpo físico nos permite um espaço muito grande de percepções, conhecimento, né? De vida física, mas quando você consegue trabalhar ao nível espiritual de uma projeção astral lúcida, com lucidez muito alta, você vai vendo que você pode aproveitar muito mais até o corpo físico, né? O que para mim trouxe inúmeras experiências vivenciando coisas no corpo astral, né? E fazendo essa percepção, o que estava acontecendo no corpo físico. Então isso para mim foi sucesso total, né? É sucesso total eu olhar uma planta, né, com os olhos físicos e depois olhar uma planta com os olhos espirituais para ver o que você entende, né? Mas uma das coisas que eu fiquei pesquisando, né, por longo tempo, lembrei há pouco tempo e pensei comigo, nossa, por que determinadas coisas que eu fazia, né, por exemplo, realizar uma projeção astral lúcida, mas ver os objetos todos bidimensionais. Então ficava tudo bidimensional, até era assim, né? Se tivesse duas coisas,
Uma eram chapadas, né? Eram chapadas. Isso me lembra que eu participei de um congresso internacional de projeciologia, que já faz muito tempo, que foi proporcionado pelo Valdo Vieira. E aí eu fui lá para o Rio de Janeiro, né? Bisbilhoteiro que eu sou, talvez com uma curiosidade de pesquisador mesmo, eu fui lá participar do congresso. E quando eu estava lá, o que aconteceu é que nós ficamos no hotel, né? E aí aconteceu uma coisa muito relacionada com isso, mas que foi muito marcante, que foi o fato de eu me desdobrar, né? A história toda é bem engraçada, né? Porque eu tinha um amigo que ficava no andar de cima. Então eu me desdobrei, passei pelo meio da cama dele e saí na rua. Mas quando isso foi acontecendo, eu percebia que as imagens eram todas bidimensionais. E eu, na rua, flutuando sobre a rua, tinham árvores, e eu podia ver a árvore como se ela só tivesse à frente, né? E a rua como se só tivesse à frente. E por incrível que pareça, eu vi pessoas, e as pessoas não pareciam ter mais do que 2 dimensões. Então foi uma coisa que eu comecei a pesquisar na época, eu falei, tenho que descobrir por que isso acontece. Porque eu pensei logo que poderia ser uma deficiência minha, né? Falei, nossa, só pode ser, não é possível, né? Será que eu não estou conseguindo enxergar da forma que eu enxergo no corpo físico? Ou seja, as coisas são tridimensionais. E fiquei fazendo um longo tempo de pesquisa, né? É óbvio que depois eu descobri o que acontecia, né? Porque não tem sentido você colocar uma pergunta e esquecer que ela precisa ter uma resposta. E aí, mas hoje, quando eu lembrei disso, eu falei, nossa, que coisa, né? Isso já faz muito tempo, mas me veio a mesma pergunta novamente, né? E a resposta que eu tenho, ela é diversa daquilo. Ela tem alguns componentes do que eu tinha pesquisado na época e que para mim foram satisfatórios, mas hoje, né? E por um acaso eu estava escrevendo um pouco, né? E me veio, eu falei, nossa, o que é isso, né? Eu tenho agora uma amplitude maior de percepção daquilo que eu tinha entendido de um jeito, mas que tem muito mais coisas, né, a serem acrescentadas. Então foi por isso que eu falei que quando a gente acha que chegou no máximo, o nosso máximo é apenas o nosso máximo. Mas as coisas que existem são sempre muito mais amplas do que a gente pode entender, né? E aí eu falei, deixa eu gravar um vídeo assim, quem sabe isso possa servir para alguém, né? Uma pessoa um dia encontra essa informação e fala, puxa, eu tive a mesma experiência. E a nossa vida é uma vida de aprendizado, né? De qualquer forma, eu continuo sentado aqui, a pitangueira à minha direita, árvores com o vento na frente, os pássaros pretos, 2 deles me olhando, o céu continua nublado e é isso.